pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, não sei qual a técnica que você usa para decorar alguma coisa, se você faz associação com alguma palavra, se você faz associação com a data, se você faz associação com a máscara que você veio hoje, não sei. Mas vá pensando aí como você pode decorar esse versículo. Talvez na sua versão esteja um pouco diferente, talvez no lugar de por está porque, ou alguma outra palavra, mas está mais ou menos assim: pois ou porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E aí quando a gente canta eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer mais sobre Jesus, ou eu quero te conhecer, Jesus, quando a gente ora isso, uma das coisas que nós podemos conhecer de Jesus é a missão de Jesus. Então, talvez você já sabe algumas coisas sobre Jesus, talvez você já sabe sobre a vida dele, talvez você já saiba quantos discípulos ele teve, talvez você já sabe com quantos anos ele foi crucificado, talvez você sabe onde ele foi crucificado, mas hoje eu gostaria que nós saíssemos daqui sabendo ou lembrando qual foi, qual é e qual sempre será a missão de Jesus. Se você pega um pouquinho antes, você vai ver que nós estamos aí no contexto de Zaqueu. Todo mundo sabe a história de Zaqueu. Quem não sabia até 2008, 2009, ficou sabendo pela música, né? Acho que o mundo inteiro cantou, entra na minha casa, entra na minha vida, e aí talvez, se o seu ritmo preferido é pop, teve na versão pop, teve na versão acústica, pagode, todas essas versões, um dia alguém cantou, entra na minha casa, entra na minha vida e por aí vai. Se você gostou, se você não gostou, mas a gente ouviu de alguma forma. Se você ouvia rádio gospel nessa época, tocou. Se você ouvia rádio do mundo nessa época, também tocou. E aí, secular, se você foi numa festa, tocou, e a gente lembra dessa história de Zaqueu. Algumas coisas estão aí sobre Jesus. Estava em Jericó, ali tinha um homem chamado Zaqueu, e aí ele era cobrador de impostos, a gente sabe quem ele era. Ele correu para ver Jesus, Jesus se ofereceu para ir para a casa dele, teve um burburinho na população, porque ele estava se hospedando na casa de um pecador. Zaqueu se levanta, Zaqueu resolve dar a metade dos seus bens aos pobres, Zaqueu resolve devolver 4 vezes mais, e aí Jesus dá uma respirada parecida com essa que nós demos aqui no início, e Jesus diz assim: hoje houve salvação nessa casa. Jesus olha todo aquele movimento que tinha acontecido com ele, aquele movimento que havia acontecido com as pessoas que estavam em volta. Jesus olha para o movimento que aconteceu com o próprio Zaqueu, e ele chega a uma conclusão, que houve salvação naquela casa. Zaqueu era um judeu, era alguém do povo, e ele cobrava um imposto. A gente já não gosta muito de quem cobra imposto, quem inventou o IPVA, o IPTU, a gente não quer nem saber desse povo. Nessa época era pior ainda, porque Zaqueu, sendo judeu, ele cobrava impostos do povo judeu, mas esse imposto não ficava ali. É como se hoje a gente recolhesse impostos
no Brasil, e não só recolhesse impostos no Brasil, mas mandasse esse dinheiro recolhido para a Argentina. Era mais ou menos isso. Recolhia o imposto ali e mandava para o Império Romano. E Zaqueu era odiado pelos seus irmãos, pelos seus parentes, pelos seus vizinhos. E aí Jesus passa por aquela cidade, Jesus passa por Jericó, passa por aquela rua, e talvez todo mundo comentando assim, não, Jesus vai almoçar talvez na casa do pastor. Não, Jesus vai com certeza almoçar na casa de um presbítero. Aí Jesus resolve almoçar na casa desse moço, odiado. Ninguém queria nem ouvir falar do nome Zaqueu. Ninguém nessa época colocava o nome num filho começando com Z, porque vai que alguém confunde. E Jesus resolve ir à casa desse moço. Essa talvez seja a nossa esperança. Porque se Jesus resolveu ir à casa de Zaqueu, ele poderia ou resolveria ir à minha e à sua casa também. É isso que nos dá esperança também. E as pessoas começavam, nossa, ele se hospedou na casa de um pecador. E enquanto as pessoas conversavam isso do lado de fora, olha, Jesus está se hospedando. Será que Jesus conhece tudo mesmo? Será que Jesus sabe de tudo? Será que ele é o Messias? As pessoas cogitavam isso. Não, se ele fosse o Messias, ele saberia quem era Zaqueu e não iria à casa de Zaqueu. Jesus é o Messias. Jesus conhecia Zaqueu. Jesus sabia onde ele estava colocando o pé. Jesus sabia onde ele estava entrando. E Jesus diz assim: hoje houve salvação nessa casa. Porque Zaqueu não era somente um cobrador de impostos. Zaqueu não era somente um judeu. Zaqueu era filho de Abraão. Eu vou pular um pouquinho para a gente chegar no versículo 10 e depois a gente faz um paralelo com esse filho de Abraão, e aí vem o pois. Por quê? Se você está aí preparando talvez para fazer o Enem, se você estuda o português a fundo, você sabe disso. Pois, porque uma conjunção explicativa. Lucas para aqui para explicar por que Jesus estava na casa de Zaqueu. As pessoas lá fora não entendiam. Talvez se eu e você lêssemos hoje, talvez nós não entendêssemos também. Por quê? E aí o versículo começa com uma conjunção explicativa. Pois. Uma conjunção explicativa, por quê? Explicando para mim, Lucas explicando para você, Lucas nos explicando o que Jesus veio fazer, qual é a missão de Jesus. E aí Lucas e o próprio Senhor Jesus vai se chamar de Filho do Homem. Aqui é um texto, um versículo das próprias palavras de Jesus. Lucas abre aspas no versículo 9, ou quem traduziu a Bíblia, abre aspas no versículo 9, onde começam as palavras de Jesus. Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, e continua Jesus, pois o Filho do Homem. Jesus se chama aqui de Filho do Homem. Jesus se chama aqui de humano, de humanidade.
Se você quiser anotar aí no canto da sua Bíblia para ler depois, essa expressão é conhecidíssima dos judeus. Vem de Daniel 7,13. Se você, peraí, de onde? Mas Zaqueu entendia o que Jesus estava falando? Entendia. Daniel 7,13. O descendente de Adão, o Messias, o título de Jesus, o Filho do Homem. Aquele Gênesis 3,15, da semente. Talvez você pense assim, não, mas eu não estou lembrando. Então, coloque aí, Gênesis 3,15, para você ler depois. Ou se você quiser ir um pouquinho lá, pode ir. Gênesis 3,15, o descendente, a promessa do Filho da humanidade, que viria para ser o Salvador. Gênesis 3,15, Daniel 7,13. Daniel tem uma visão, e ele vê o Filho do Homem. Daniel tem uma visão com o Messias. Daniel tem uma visão com o ungido, o prometido do Senhor. E dessa visão, Jesus explica, pois, por quê. Dessa visão, Jesus se chama de Filho do Homem. Desse momento com Zaqueu, Jesus se chama de Filho do Homem, que está acima de filho de Abraão. Agora cai e abaixa o filho de Abraão. Filho de Abraão não é mais importante agora, porque Zaqueu não teve um encontro com Jesus. Você não pode dizer assim, ele teve um encontro com Jesus porque ele é filho de Abraão. Não, ele teve um encontro com Jesus porque ele viu e encontrou o Filho do Homem. Não precisa de você chegar em casa e fazer uma pesquisa, ver se você também é filho de Abraão, ver se você também é descendente de Abraão. Não. A missão, a solução está no Filho do Homem. E qual é a missão do Filho do Homem? Qual é a missão de Jesus? Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Por que Jesus entrou na casa de Zaqueu? Por que hoje Jesus talvez entraria na minha casa e na sua casa? Por que talvez Jesus não escolheria hoje as nossas casas? Porque Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E agora eu quero fazer uma viagem um pouquinho com você. Essa não é só a missão de Jesus. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão. Nós tivemos um encontro com Jesus para buscarmos e salvarmos os que ainda continuam perdidos. É isso que nós estamos fazendo. Ou é isso que nós deveríamos fazer? Você conhece alguém que está perdido? Existem dois grupos de pessoas. Não existem mais grupos. Hoje, talvez essa pergunta que a gente faça, existem dois grupos de pessoas: os vacinados e os não vacinados. Não existe meio vacinado. Eu estou meio vacinado porque eu tomei a primeira dose. Não. Ou você tomou as duas doses e está vacinado, ou você não está vacinado. Não tem um grupo do meio. Não. Da mesma forma com Jesus. Ou existem os perdidos, ou existem os perdidos ou os achados. Ou eu e você estamos no grupo dos perdidos,
Ah, mas ele era crente. Mas há 200 anos ele era membro da igreja. Mas ele era uma pessoa tão boa. Talvez você está aqui e ainda está perdido. Mas tem uma esperança. Hoje pode ser o dia do seu encontro com Jesus. Hoje, Jesus pode ter escolhido para entrar na sua casa, e você vai sair daqui hoje uma nova pessoa, uma nova criatura. Mas o que eu tenho que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Ter um encontro com Jesus. E depois que o culto acabar, para você que já foi um encontrado, sabe qual que é a minha e a sua missão? Sabe o que nós vamos fazer de segunda a sexta, ou de domingo a domingo? Nós vamos buscar e salvar os que estão perdidos. E aí a gente gasta tempo procurando uma coluna do meio. Ah, mas eu não consigo compreender, é minha avó. Mas se ela não teve um encontro com Jesus, ela está perdida. Ah, mas ela morreu ou ela vai falecer com mais de 90 anos, ela vai para o céu, não vai? Se ela não teve um encontro com Jesus, ela não vai, não. Então sai daqui hoje, saiamos daqui hoje com a mesma missão de Jesus: buscar e salvar os que estão perdidos. Pastor, não consigo entender que meu filho não vai ter um encontro. Eu também não consigo entender. Eu tenho 3. Mas se eles não tiverem um encontro com Jesus, eles estão perdidos. E eu posso começar hoje a minha missão de orar por eles, para que eles sejam salvos, para que eu ou alguém os busque e os salve e os apresente Jesus, para que Jesus se apresente a ele ou a eles. Muita coisa mudou com a pandemia. E essa é a conversa de norte a sul do mundo. E agora, o que será da igreja depois da pandemia? Gente, sabe uma coisa que não mudou? A nossa missão. Se a gente vai fazer com 10 bancos, se a gente vai fazer com 10 pessoas, se a gente vai fazer com 5 cultos no domingo, se a gente vai fazer com culto só pela internet, a nossa missão não mudou. E aí, quando o conselho se reúne, quando o ministério de louvor se reúne, quando a junta diaconal se reúne, a gente precisa se reunir e se encontrar a partir da nossa missão. O que nós iremos fazer irá contribuir para a nossa missão de buscar e salvar o perdido? Vai, então vamos fazer. Isso não vai mudar. Pode vir a pandemia 19, 20, XY1. A missão de Jesus vai sempre continuar a mesma. A missão de Jesus foi, é e sempre será buscar e salvar o perdido. A igreja pode continuar se reunindo com 1, 3, 15 cultos no domingo, que a missão continuará a mesma: buscar e salvar o perdido. Eu e você podemos vir de máscara, sem máscara, vacinado, não vacinado para a igreja, que a nossa missão continuará a mesma: buscar e salvar o perdido. Essa é a nossa missão.
E eu queria que você saísse daqui hoje lembrado dessa missão. Eu queria que nós saíssemos daqui hoje. Se você vai trabalhar ainda hoje, se você vai trabalhar amanhã, se o seu trabalho mudou para home office, se você está estudando online, a sua missão, a nossa missão não mudou. Se você ainda não teve um encontro pessoal e transformador com Jesus, tenha hoje. Ele está aqui. E Ele veio aqui hoje para buscar e salvar o perdido. Então não saia daqui sem conversar com o pastor e falar: olha, pastor, tenha coragem de falar isso, sabe? Olha, pastor, tem 10 anos que eu estou vindo aqui, mas eu percebi hoje que eu estou perdido. Porque só tem 2 grupos e eu não fui encontrado, eu não tenho essa certeza ainda do meu encontro. Agora, se você tem certeza do seu encontro, se junte a Jesus para buscar e salvar o perdido. Porque a nave do templo, ela não vai sair voando aqui e vai pousar em cima das casas, não. Às vezes a gente diz, mas a missão da igreja, e aí parece que o templo vai sair. Não, sou eu e você, que vamos amanhã circular, ou hoje ainda, circular pelas ruas, fazendo o quê? Buscando e salvando o perdido. Eu queria que você decorasse esse versículo em 2 versões. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E se você já foi encontrado, você pode decorar esse versículo na 2ª versão. Porque eu vim buscar e salvar o perdido junto com Jesus. Não foi a igreja, nave, fomos eu e você. A nossa missão pós-pandemia continua a mesma: buscar e salvar o perdido. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Eu quero te desafiar a orar, agradecendo a Jesus pela sua salvação. Se Jesus já te encontrou, agradeça por isso agora. Se Jesus já te buscou e te salvou, agradeça tão grande salvação. Agora, se não, eu quero desafiar você a se abrir e ter um encontro com Jesus nessa noite. Ele está aqui. E Ele veio buscar e salvar o perdido. E você, que já foi salvo, e você, que já foi encontrado por Jesus, ore agora por pessoas que você tem certeza que estão perdidas. Comece pela sua casa, talvez os seus pais, os seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus parentes mais próximos, seus amigos mais chegados.